Agora, 2h41 na Módulo. A Módulo FM tem o prazer de receber nos estúdios Márcio Lacerda, ex-prefeito de BH. E você que está ouvindo a Módulo FM neste momento vai poder acompanhar a entrevista com a jornalista Leide Carvalho. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Dalila. Para você, para os ouvintes da Módulo FM, é com muito prazer que a gente recebe aqui em nossos estúdios o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que parece que veio trazer a chuva para a gente, prefeito. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Leide. Boa tarde, ouvintes do programa Conexão. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Módulo FM. Realmente a chuva vem em boa hora, né? Nós tivemos um problema de seca aí no estado todo nos últimos 3 anos, gerou isso muita preocupação. Esperamos que os lençóis freáticos aí e os reservatórios se recuperem aí nos próximos meses. Prefeito, o senhor governou uma das principais capitais do país, que é Belo Horizonte, a nossa capital do nosso estado. Uma curiosidade que a gente tem, qual que é a visão que vocês têm lá da região central, aqui do Triângulo Mineiro, especialmente Patrocínio? Bem, Leide, eu conheci razoavelmente bem o estado. Antes de estar na política, eu fui empresário do setor de telefonia, trabalhei na maior parte da região do estado, antes técnico também da companhia telefônica, viajava muito, e fui secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, em 2007, 2008, antes de ser candidato a prefeito. Me deu também a oportunidade de analisar os diversos potenciais da economia mineira e, desde aquele momento, tinha então esse conhecimento do enorme potencial, não, e já da grande contribuição que essa região dava e continua dando para a economia de Minas Gerais. Prefeito, e no tempo que o senhor esteve governando Belo Horizonte, eu já imagino que naquela época era um desafio para o senhor. A gente vive a mesma situação. Quais, assim, atitudes que o senhor tomou lá, que o senhor viu e, assim, que ajudou a amenizar um pouco esse problema? Bem, Leide, a violência em Belo Horizonte, ela sempre existiu, né, com a grande cidade, e muito circunscrita, pelo menos nos crimes mais violentos, à periferia, aos limites com as outras cidades da região metropolitana. O fenômeno da violência nas cidades médias, que inclusive agora ocorrendo até na área rural, é um fenômeno relativamente novo e muito, muito preocupante, e que mostra que nós falhamos, né? Nós, brasileiros, governos, a sociedade, falhou em evitar que esse problema aumentasse. No caso específico de Belo Horizonte, que mantém aí uma taxa média de homicídios ainda, digamos, igual à média nacional, portanto não é melhor nem pior, esse movimento da violência às vezes aumenta, às vezes diminui, mas o que acontece é que o efetivo da Polícia Militar é absolutamente insuficiente, não só em Belo Horizonte, mas em todo o estado. Nós temos hoje, esse é uma das causas, um dos problemas, naturalmente, que é a deficiência no policiamento ostensivo e nessa investigação que a PM também faz. Nós temos hoje o mesmo efetivo que a PM tinha quando a população do estado era metade do que é hoje. A Polícia Civil também tem problemas de efetivo, isso se demonstra facilmente, e nós falhamos também na prevenção. Eu acho que o que a gente aprendeu em Belo Horizonte, que você tem uma prevenção de longo prazo, que é a que você faz cuidando melhor das famílias. Ou seja, as famílias mais vulneráveis, principalmente na periferia, são aquelas que, digamos, mais susceptíveis de ter seus membros, seus jovens, cooptados, né, pela transgressão, pela violação da lei, pelo crime. Então é preciso que o poder público, nessa questão da prevenção, mobilize o máximo possível de políticas públicas para as famílias mais vulneráveis, mais sujeitos ao risco da desagregação. Que a violência vem principalmente da falta da família estruturada, do pai com autoridade, né, da mãe que tenha tempo para cuidar das crianças. Então, nesse sentido, o que Belo Horizonte fez para colaborar foi ampliar consideravelmente as vagas na educação infantil para as crianças abaixo de 6 anos.
nós tínhamos lá 40 escolas de 440 vagas, de 40 fizemos mais 90, ou seja, passamos para 130 escolas, foram mais 40 e poucas mil vagas criadas. A escola de tempo integral, nós tínhamos 15 mil crianças, 9 horas por dia na escola, passamos para 60 mil em 8 anos, ou seja, na medida que as crianças mais vulneráveis tenham uma escola de qualidade, tenham um acompanhamento pedagógico, a escola acompanhe os sinais, digamos, ali na criança da desagregação familiar e os equipamentos sociais de proteção estejam realmente abertos e focados nas famílias mais vulneráveis, nós conseguiremos, no médio e no longo prazo, né, diminuir o recrutamento pelo crime dos membros dessa família. É lógico que tem o crime empresarial também, tem o crime organizado, que é um problema sério, mas isso aí já é um problema de política nacional de segurança, é uma questão de mais inteligência, mais coordenação entre as polícias e, eventualmente, mais recursos. Só mais recursos não adianta. É preciso planejamento, coordenação, interação entre as diversas forças policiais, mas precisa de um governador, de fato, assumindo o comando da segurança pública. Eu acho que é uma situação que nós vivemos de guerra. É uma guerra que mata 61 mil pessoas por ano no Brasil. Nós não podemos continuar nessa situação. E, naturalmente, atacar realmente o crime organizado que leva os jovens para a droga. É preciso atacar o coração desse crime e, naturalmente, cuidar melhor das nossas fronteiras, de onde vem a droga e o armamento pesado. Mas eu defendo, inclusive, no caso da violência rural, tem um projeto na Câmara, ou no Congresso sendo discutido, que os proprietários rurais e os seus, digamos, empregados de confiança possam, né, ter acesso ao armamento defensivo e para usar no limite da sua propriedade. Prefeito, o senhor é tido como um grande conciliador. A sua história política mostra isso, né? O senhor, em algum momento desse cenário, desse contexto, fez parcerias com líderes como a ex-presidenta Dilma, né? O ex-governador Aécio Neves. O senhor era muito amigo do Eduardo Campos, né? Ciro Gomes também, um grande amigo. Isso. Pimentel, né? Foi também amigo. Isso, Fernando Pimentel também, nosso atual governador. Dentro desse contexto, o senhor se prepara para uma candidatura em Minas Gerais, ao governo de Minas Gerais? Bem, Leide, eu fui candidato a prefeito, né, de Belo Horizonte, com apoio dessas forças políticas todas. E você tocou num ponto importante, que a grande dificuldade no país hoje, não é só do país, é do estado também, de outros estados. Nós não temos um projeto, né, de país, nós não temos um plano para Minas Gerais. Os nossos dirigentes, vamos chamar assim, as nossas cabeças pensantes de todos os setores da sociedade, têm uma dificuldade, né, enorme de sentarem e decidirem uma agenda mínima de consenso, de convergência para aquilo que for bom, né, que seja bom para todos, tenha de fato uma cooperação. Nós temos que evitar a radicalização, porque a radicalização impede, inclusive, a negociação. Então, uma negociação que encontre pontos de convergência, que construa um mínimo de pacto político para colocar o país, o governo do Estado, num rumo melhor. Mas, para isso, tem que ter consistência, tem que ter credibilidade, tem que ter caráter, né, nos processos, aí tem que existir confiança. E tudo isso é necessário para que as pessoas, né, a população, seja mais bem cuidada. Eu acho que hoje a população está se sentindo desprotegida, abandonada, não confia nas instituições, mas para isso não basta iniciativas heróicas, isoladas de um ou outro dirigente. Isso é importante. A gente vê que na cidade, de uma maneira geral, eu visitei aí quase 100 desde junho para cá, a gente vê um esforço enorme de prefeitos novos, prefeitos bons, prefeitos reeleitos, procurando melhorar a vida nas cidades. Mas isso só não é suficiente. A gente precisa que esse clima que muitas vezes se constrói na cidade de cooperação, de consenso, de convergência, isso aconteça também no Estado e no nível nacional. Para isso precisa de muita paciência, precisa ouvir, precisa encontrar, construir pontes, né? Construir
um ambiente de confiança, de capacidade de ouvir e construir pontes que unam as pessoas para algum objetivo comum que o país precisa muito. Tem sido muito comum a gente ver os políticos serem criticados nas redes sociais, e quando vão tomar um avião, quando andando na rua. E a frase que me vem à cabeça é uma pergunta para o senhor: ser político não tem sido muito fácil no nosso país devido ao comportamento de alguns? Eu particularmente, né, tenho orgulho, a tranquilidade de dizer que eu posso andar sozinho em qualquer lugar de Belo Horizonte, movimentado ou não. Lógico que eu vou evitar, né, lugares escuros de madrugada em algumas regiões, mas aeroporto, avião, etc., não tem nenhum problema de hostilidade ou de qualquer crítica de forma nenhuma. Agora, realmente, o nosso país vive uma crise de confiança, até de raiva, porque as pessoas acreditaram nas instituições, e as instituições, né, no seu conjunto e em função da falta de ação ou da ação desonesta de muitos seus membros, traíram a confiança da população. Ou seja, para ter coesão social, para ter esperança, precisa de ter confiança. E a confiança foi traída, digamos assim. E isso é uma situação muito grave. No próximo ano nós vamos ter eleição presidencial, quer dizer, não há nenhuma grande liderança, nenhum grande estadista aparecendo no horizonte para a gente votar nele por enquanto, mas é preciso que se evite no próximo ano soluções radicais, né? O país precisa de diálogo, mas precisa também de trabalho, de renúncia a privilégios. Nós não somos um país rico, né? Com as finanças inesgotáveis, como muita gente acredita, e é um país muito desigual. A crise evidenciou isso. A vida média das pessoas melhorou muito nos últimos 20, 30 anos, mas as diferenças entre os mais ricos e os mais pobres continuam gritantes. É um dos países mais desiguais do mundo. Isso tem a ver não só com uma longa história de desigualdade, mas com um sistema perverso de tributação que penaliza o pessoal de renda mais baixa, ou seja, quem é mais rico paga menos imposto, ou seja, o percentual da sua renda que vai para os impostos é muito menor do que quem ganha salário mais baixo. Isso é muito injusto, e isso precisa mudar. E qual que é a mensagem que o senhor deixa assim para o... Aliás, uma pergunta antes de eu finalizar aqui da minha parte. Para aquele ouvinte calejado, cansado, aquele eleitor que está descrente, por que o senhor acha que o senhor é diferente dos outros políticos? Olha, eu não sou diferente. O que eu quero dizer, eu posso dizer, é que quem está em cargo público hoje, ou quem está postulando o cargo público, eu diria que a maioria das pessoas são pessoas de bem. Eu diria que eu fiz contato com centenas de prefeitos de Minas Gerais esse ano e eu digo que 95%, né, só de ver o trabalho, olhar no olho da pessoa, você vê que são pessoas de bem. Isso eu estou dizendo nos municípios. O problema é que o nosso sistema político ele está muito deteriorado. Quer dizer, o nosso sistema político eleitoral ele não representa adequadamente a população. E, por outro lado, as pessoas, ao longo... Quer dizer, quem construiu esse sistema político fomos nós, eleitores. Nós é que votamos, escolhemos essas pessoas. E então o cidadão precisa entender que o seu voto vale mais do que valia antes. É preciso, já que nós não queremos fazer uma revolução, destruir as instituições e começar do zero, não pretendemos que isso aconteça, é preciso então que no próximo ano as pessoas usem bem o voto. Votem pessoas de bem, com uma ficha limpa, com a vida profissional honesta, que construiu alguma coisa, seja no serviço público, seja como empresário, seja como militante de organização social, de sindicato, da igreja, etc. Mas pessoa de bem. E a pessoa de bem que hoje irá se aventurar aí para o serviço público pode ser considerado um herói, porque é muito difícil hoje ser servidor público,
porque a quantidade de burocracia, a quantidade de controles, aliás, controles que não evitaram, né, as grandes falcatruas que aconteceram no país, é muito difícil governar. E nós temos um problema, que a nossa economia está travada. Se a economia não voltar a crescer, qualquer gestor público nos próximos anos vai ter muito mais dificuldade do que quem está hoje no governo. O que eu posso dizer na minha gestão de 8 anos é que eu não roubei e não deixei roubar. Fui muito severo, um controle interno muito forte. A minha gestão não teve nenhum escândalo e nunca vai aparecer nenhum escândalo relacionado à minha gestão. Sou empresário de 20 e tantos anos de atuação, vendi meus negócios e resolvi então me dedicar ao serviço público até para devolver, né, para o país as oportunidades que eu tive, né, como estudante de boas escolas públicas, tive a oportunidade de empresário de construir alguma coisa, mas sempre também preocupado com o futuro do país. Podia estar tranquilamente gozando a minha aposentadoria, os meus 5 netos, né, brincando com eles, mas gastei muito dinheiro meu nas minhas campanhas, né, nas minhas eleições, e nesse momento estou em pré-campanha também, sem ajuda de ninguém, usando meus recursos próprios que estão declarados no imposto de renda. Prefeito, hoje é o último dia do mês de novembro, começa dezembro, o último mês do ano de 2017. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para o povo descrente mesmo, prefeito? Porque é o que a gente mais ouve na rua. Para os animados também, né? É verdade. Nós temos hoje um grave desemprego no país e a economia continua patinando, né? Felizmente parou de cair, deve crescer alguma coisa no próximo ano. E o que eu tenho a dizer é que eu acredito que Minas Gerais tem jeito, que o Brasil tem jeito, e para que isso aconteça, é preciso que as pessoas entendam também que política não é só eleição, partido político ou carreira política. Política é a discussão dos problemas do dia a dia na cidade e no seu bairro, na sua associação. Política é a discussão de como os problemas vão ser resolvidos, de como as carências vão ser atendidas com os recursos que tem, que nunca são suficientes para todas as demandas. E eleição, partido, é o que a nossa Constituição estabeleceu para fazer a rotatividade do poder. Então, a eleição tem que ser uma consequência da política e não o início da política. Por isso é o que eu disse há pouco da importância das pessoas valorizarem as eleições no próximo ano, né, tirando do poder, né, se tem lá algum que a pessoa acha que é vagabundo, que não merece a confiança, não vote nele, né? Vote em pessoas de bem, mesmo que seja de primeira eleição, porque as transformações elas não vão se fazer, né, em 1 ano, em 2 anos, leva tempo. Nós temos que pensar que nós não vamos mudar de país, né? Nossos filhos, nossos netos certamente vão continuar por aqui e cabe a nós cuidar através do voto para que não tenha pessoas aí, digamos, mau caráter cuidando das nossas vidas. Prefeito, muito obrigada pela gentileza da entrevista e da visita aqui à Módulo FM, que os seus planos deem certo. Muito obrigado, Leide. Estou fazendo... Hoje é o primeiro? Estou fazendo então, uma... Desculpa interromper, deixa eu me corrigir aqui. Então. Hoje é 1º de dezembro. Eu estava em novembro, hoje é 1º de dezembro, mas tá bom, tá valendo, 1º né? de dezembro. Mas eu estou aí numa peregrinação pelo estado todo, como eu disse, quase 100 cidades visitadas, e é uma peregrinação de aprendizado, porque cada região tem as suas características, suas dificuldades, seus potenciais, suas vantagens, e o estado, né, como um todo, tem regiões muito diferentes entre si, são vários países dentro de um país, né, chamado Minas Gerais, e a gente já começa aos poucos formando um mosaico daquelas questões que são comuns a todo o estado, seja nas suas dificuldades, seja nos seus fatores de sucesso, né? Para começar, Minas Gerais é um grande país agrícola, né? Nós devemos isso muito, nós mineiros, aqui a essa região, e o governo precisa parar de atrapalhar, né? A agricultura atrapalha muito às vezes, e trabalhar forte para que a agricultura e outros setores sejam mais dinâmicos,
porque sem desenvolvimento econômico, sem geração de emprego, de renda, não tem solução para os problemas sociais. Muito obrigada ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que visita a nossa região e encontro com prefeitos em Guimarães e fez essa gentileza de falar com a gente aqui ao vivo, pessoalmente, na Módulo FM. Dalila, é com você. Conexão Módulo, no oferecimento de Hospital e Maternidade Med Center, Farmácia Nacional e Autoescola Livre.